boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, especialista em projetos de legalização e montagem de criatórios comerciais, biólogo, criador de animais há mais de 25 anos, doutor em ecologia genética. E vamos aqui, fundador, do canal Criador Pro. Se você nos segue, siga, ative o sininho, compartilhe os nossos vídeos. Nós temos vídeos toda segunda-feira e toda a quinta-feira, lives ao vivo, geralmente às 8h30 da noite. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, na nossa série Animais Exóticos e Oportunidades, nós vamos falar um pouquinho sobre as agapornis. Então, as agapornis são psitacídeos de pequeno porte, que são originários de Madagascar, da nossa ilha de Madagascar, e nós vamos falar um pouquinho sobre ela, porque é um animal muito procurado e muito criado aqui no Brasil, devido à sua coloração, devido à sua beleza, Elas são chamadas aves do amor, a gente vai entender como é que funciona isso, ok? Deixa eu estar compartilhando aqui a minha tela para a gente fazer a nossa apresentação de hoje, Então sejam todos muito bem-vindos à nossa live e à nossa série da segunda-feira, Animais Exóticos e Oportunidades. Bom, então a gente está aqui para falar das agapornis. Se você não é inscrito e se você quer ter um conhecimento maior sobre tudo de criação, manejo, reprodução, saber os nossos serviços, saber tudo que a gente faz aqui na nossa empresa, entra no site www.criadorpro.com. Bora lá, vamos falar um pouquinho sobre as agapornis, então, tá? Então, as agapornis, a palavra, que vem do grego, agapé, que se chama amor, ornis, ave, então, pássaro do amor. Os agapornis são monogâmicos, ou seja, quando escolhem um parceiro, é para a vida toda. É claro que nós temos alguns casos, quando a gente fala em monoganismo, em aves, pode acontecer que as aves, quando uma morre, seja uma substitua por outro, tá? No caso aqui, a gente está falando de monogâmico durante todo o período de vida, mas se uma morre, pode ser substituído por outra em alguns casos. Existem hoje, dentro do grupo das agapornis, nós temos 9 espécies, a gente chama de subespécies de agapornis, Então nós temos as rosicoles, as fischer, as personata, as nigrigenes, a pulária, a liliane, a taranta, a cana e a swinderniana. São todas elas existem, no planeta, sendo que as 4 primeiras são as mais comuns, são as que mais são criadas, em todos os locais, sendo as rosicoles mais comuns, ou as rosicolors, são as mais comuns, as mais criadas, junto com as Fischer e as Personatas, eu acho que são as 3 as 3 agapornis mais criadas no Brasil. Nós temos um aumento muito grande da liliane, da taranta, da cana, que alguns criadores estão criando, aqui no Brasil. Então, e ela tem um grande interesse econômico, Então, as características gerais desse grupo. Então, as agapornis não falam. Elas podem chegar até a imitar um som muito parecido com palavras, mas não se comporta como um papagaio, Não fala. Algumas regiões do Brasil chamam de papagaio anão. O tamanho varia de 15 a 17 centímetros, a estimativa de vida vai de 10 a 15 anos. Claro que a gente está falando de estimativa de vida em cativeiro, na natureza pode ser um pouco menos, e em cativeiro nós temos alguns casos que podem chegar até 20 anos. O peso médio é de 50 gramas, elas são bem alegres, ativas, brincalhonas e muito territorialistas, principalmente quando se formam os casais na época de reprodução. Tem que tomar muito cuidado, que as rosicolas elas são extremamente agressivas com outros, não só do próprio espécie, como qualquer outro grupo de psitacídeos, podendo acontecer vários acidentes, até mortes, devido a essa agressividade pelo ser territorialistas. Mas se você tiver um bom manejo, principalmente na época de reprodução, separar os casais da forma correta, ter bastante espaço, você não vai ter problemas com brigas e etc. Nós temos uma postura que vai de 4 a 7 ovos,
isso é uma média, né? E a época de reprodução é de março a novembro, se você tem interesse em montar esse animal, ou pegar esse animal para virar criador comercial. Lembrando que esse é uma espécie que está incluída na lista de exóticos, e então você precisa de um licenciamento ambiental. Então, os machos passam pela puberdade em torno dos 8 meses de idade, e as fêmeas passam a colocar ovos somente com 1 ano de idade, tá? Essas são as características gerais dessa espécie aqui. A origem, então, os agapornis são originários, como eu falei lá no início, né, na África, principalmente da ilha de Madagascar, e é a quarta maior ilha do mundo, né? A flora e a fauna de Madagascar apresentam diversas espécies que são endêmicas, né, como os lêmures de Madagascar, encontrados somente naquele país, e as agapornis, algumas espécies de agapornis são exclusivas de Madagascar. Claro que de Madagascar se espalharam para a Europa, e da Europa chegaram ao Brasil através de criadores que importaram esses animais em algum momento, e aí passaram a se reproduzir aqui. Já faz muito tempo que nós temos as agapornis aqui no nosso país. Tanto que elas temos uma quantidade gigantesca de criadores, e sempre existe uma discussão, né? Se ela é doméstica, já que nem as calopsitas e os periquitos australianos, pela grande variedade de criadores e a quantidade de animais que nós temos criados no Brasil. Não, então ela continua na lista de exóticas, e elas precisam de um licenciamento ambiental. Então, as mutações que se destacam em todas as espécies, principalmente nas agapornis, lembrando que a maioria das agapornis originárias que a gente citou, né, as 9 espécies, quase todas elas têm como predominância a cor verde, né, em toda a maior parte do seu corpo. O que muda é a cabeça, a coloração da cabeça, e aí nós temos aí colorações laranja, marrom, preta, com detalhes, né, mais claros. E aí, conforme a criação em cativeiro ela se intensificou, nós começamos a ter uma variedade de mutações, né? E essas mutações são as mais importantes. Lembrando que nós temos o cruzamento entre essas espécies, gerando híbridos, sendo que a grande maioria dos híbridos de agapornis são estéreis, quase 99% deles, tá? Mas sempre nós temos as 3 principais espécies: a Fischer, a Personata e a Rosicolor, são as que nós temos a maior quantidade de mutações, e são aquelas que têm a maior variedade de cores, né? Sendo essas as espécies mais coloridas e mais criadas no Brasil. Lembrando que a agapornia ela precisa, né, de um espaço teoricamente pequeno, gaiolas aí que vão variar entre 50 até 70, 80 centímetros, são gaiolas ideais para a criação de agapornis. Lembrando que quanto maior o espaço, melhor, porque eles vão desenvolver o voo, vão facilitar muito mais fácil eles entrarem no ciclo reprodutivo, né? Então, nós temos vamos falar um pouquinho sobre essas espécies, citar algumas características de algumas, né? A agapornicana, que é uma característica, né, que foi introduzida no Brasil não faz muito tempo. Nós temos alguns criadores já legalizados que estão reproduzindo e comercializando esse animal. Então, a princípio, essa espécie ela se origina da ilha de Madagascar, ela mede aproximadamente 14 centímetros. E o macho se caracteriza por ter essa cabeça branca e o corpo com os tons de verde, né, que varia de verde claro a verde escuro. Já a fêmea é totalmente verde. É uma espécie que está tendo um valor econômico muito grande, porque é uma espécie nova, e todo mundo quer ter as espécies, até mesmo para fazer melhoramento genético, para ver se tinha algumas mutações, e até mesmo para fazer alguns hibridismos entre as espécies. Depois nós temos a Agapornis swinderniana, que ela é muito parecida com a Agapornicana, só que o que muda é que a cabeça tem um tom mais acinzentado do macho, a fêmea continua sendo verde, e é uma espécie que não consegue se adaptar à criação em cativeiro, ela não consegue se adaptar às alimentações, porque ela tem uma alimentação totalmente diferente das demais, né? E aí, em cativeiro, devido a nós temos apenas alimentação à base de sementes, rações extrusadas, farinhadas, verduras, frutas e etc., que você possa dar, ela não se adapta muito bem. Então é uma espécie bem rara de criatórios terem essa espécie. Nós temos alguns criatórios no mundo que conseguiram já a domesticação dessa espécie, com muito custo, com viveiros bem grandes, com muita vegetação e com uma alimentação exclusivamente importada e adaptada para essa espécie, tá? Então,
é uma espécie muito rara, nós não temos no Brasil criadores dessa espécie, que eu saiba, tá? Pode ser que exista, porque ela dificilmente sobrevive à criação em cativeiro. Agapornis nigrigenes é outra espécie, também não é muito comum, muita gente confunde essa nigrigenes com a personata, por ela possuir uma característica que é a ter o bico vermelho e a cara preta, né? Uma cabeça preta com círculos brancos ao redor dos olhos. Mas todo o corpo predominantemente são os tons de verde, né? Ela é muito parecida com a personata, mas é uma espécie também bem difícil de nós termos aqui no Brasil. Nós tivemos alguns criadores que importaram e fizeram alguns cruzamentos híbridos, mas nós temos pouquíssimos representantes puros aqui no Brasil. E depois nós temos a Agapornis liliane, né, que é uma outra agapornis. A gente está falando das agapornis mais não tão comuns aqui no Brasil, tirando as 3 espécies, que é a rosicolor, a Fischer e a personata, né? É uma das menores agapornis, por seu tamanho aproximadamente no máximo de 13 centímetros, a cabeça é laranja, e na parte de trás tem a cor verde, que é predominante em todo o seu corpo, né? Então a liliane, ela é muito parecida com a rosicolor, só é um tamanho menor, tá? A Agapornis personata, essa sim já é uma agapornis bem conhecida, muito comum. O que muda da nigricollis é esse tom, né? Ela tem uma cabeça preta ou marrom, com o bico vermelho, os olhos são ao redor branco, mas ela tem um colar que se vai desde trás da cabeça até a metade do peito, de uma cor mais clara, geralmente amarela, né? E o restante do corpo é verde, enquanto a nigricollis não tem esse colar amarelo. Tem apenas ao redor da face preta uma pequena coloração mais clara e o corpo todo é verde. Então essa é uma diferença bem comum entre as duas, né? E ela, além disso, ela mede entre 12,5 e 15 centímetros de comprimento. E nós temos várias mutações, temos azul, tem várias cores dessa aqui que é muito bonita. Tá? E depois a Rosicolors e a Fischer são muito parecidas também. A gente não vai falar sobre essas espécies porque elas são de amplo conhecimento. A gente falou das mais diferentes, né? Então, a alimentação, o fornecimento de uma dieta adequada é vital para a criação de agapornis, principalmente de algumas espécies e subespécies, quem quer importar e quem quer ter essas espécies. Recomenda-se que os pastos sejam alimentados hoje com sementes, frutas, grãos, verduras de cor escura, legumes, ervas e ração própria para eles, que são rações farinhadas ou rações extrusadas. A dieta pode ser completada ainda com blocos de cálcio e algumas larvas de alguns insetos, principalmente fornecendo proteína animal na época de reprodução. Lembrando que para qualquer tipo de criação comercial, a gente deve evitar a grande quantidade de 2 sementes, que é o girassol e a aveia, né, que são sementes que têm um alto calor, uma alta taxa de gordura e muito carboidrato, que pode causar a obesidade das aves, problemas de fígado, problemas de reprodução. O espaço, né, uma gaiola grande com espaço suficiente para o ninho de madeira, né, que possua brinquedos para que o pássaro ele possa se movimentar, ele expressar. A gente tem que fornecer material, geralmente folhas de palmeiras, pedaços de papel e outros que a agapornis adora cortar pedaços de tiras de capim, de folhas de coqueiro, de papel, né? Ela tem uma característica que ela junta esses pedaços dessas tiras nas penas das costas, né? Próxima à cauda, e ela faz um ninho, né? Ela tem o caixote de madeira, mas ela envolve todo o ninho com essa estrutura. Isso é uma característica das agapornis, né? Mas nós temos criadores que criam ela sem nenhuma estrutura, apenas com caixas de madeira, né? Lembrando que a gente precisa ter uma área grande, a gente está falando em gaiolas de no mínimo 50 centímetros, para ir gaiolas entre 80 a 1 metro seria o ideal para esses animais. Lembrando que a gente tem que ter as gaiolas sempre posicionadas fora de correntes de ar, né, e mudanças bruscas de temperatura, e que nós temos acesso à luz natural, que ela entre dentro do seu criatório, entre dentro dos recintos onde você está criando as agapornis, para que você tenha a luminosidade, o fotoperiodismo é muito importante, tanto para a absorção e para a transformação de algumas vitaminas, mas principalmente para a reprodução.
Lembrar de colocar sempre uma gaiola, os psitacídeos adoram banho, né? A água ela é fundamental, principalmente em regiões muito quentes, que a umidade baixa muito. Banheiras com água, além de ajudar na diminuição da temperatura, aumenta a umidade e facilita a reprodução. Filhotes, né? Lembrando que os filhotes de agapornis, muita gente quer criar eles mansos, né? Para eles ficarem extremamente dóceis, mas você tem que ter um cuidado, principalmente mantenha o ninho, a higiene do ninho e a remoção dos ovos com cascas quebradas, sempre retirar do ninho, né? As fezes, principalmente os ovos que foram quebrados ou debicados pelos filhotes ou pelos pais. Lembrando que logo após a primeira postura do ovo, a incubação começa e por conta disso a fêmea quase não sai do ninho nesse período de choco, que vai de 22 a 25 dias. Após a inclusão, os filhotes nascem com um período de eclosão do ovo de até 24 horas. E nesse momento não é necessário, é necessário às vezes você intervir, quer dizer, ajudar o nascimento, ajudar a romper a casca, senão você pode ter a perca desses filhotes. Além disso, você não deve manejar os filhotes no início, nos primeiros dias, deixar com os pais, porque pode haver uma rejeição dos pais. Então a gente costuma falar que após 2 semanas é bem tranquilo você manusear os filhotes, mas quem vai criar manualmente pode utilizar as UTAs e trocadeiras para fazer esse tipo de cuidados, né? Então, qual que é o cenário do mercado das agapornis? Então, as agapornis, se a gente for colocar aí no nossos amigos Google e nos outros, nós vamos ver que as agapornis é a segunda ave mais pesquisada no Brasil, tem um grande interesse, principalmente pela curiosidade das cores, da reprodução, da legalização e da criação desses animais, valores. E à medida que esse mercado se desenvolve, cada vez mais ele ganha uma força aí nas mídias sociais. A gente tem várias agapornis sendo adestradas e treinadas, brincando, andando de bicicleta, brincando e resolvendo alguns problemas, jogando alguns joguinhos. Isso chama muita atenção, elas são extremamente dóceis. Então, cada vez mais os pássaros exóticos eles estão sendo procurados como animais pet. Então, e se abre um mercado fantástico para os criadores. Mas lembrando que, apesar da criação ser tranquila das agapornis, você precisa do processo de legalização. Legalize o seu criatório para poder ter esses animais e poder reproduzir. Hoje, o preço médio varia entre 80 a 500 reais, podendo chegar até 1.500, 2.000, 3.000 reais, algumas mutações e algumas espécies mais raras, né? Então, isso varia muito, é uma média. Então, a gente tem aí, dependendo do casal, a gente vai ter de 3 até 4 posturas no ano, com uma média de 7 filhotes, ou elas são bem prolíferas, elas cuidam muito bem dos filhotes, você conseguir montar casais bons, você vai ter uma média, vamos botar uma média de 5 filhotes, 4 posturas, 20 filhotes por ano por casal. Isso é uma média baixa, mas podendo chegar aí até 32, 30, 32 filhotes por ano, dependendo da região, em que uma média aí de, vamos botar 100 reais, nós temos aí cada ave, cada casal dando um lucro anual de 3.200 reais. Depende das mutações que você vai criar, da finalidade, se o animal vai ser adestrado ou não. Isso incorpora valores maiores aos animais, né? Um animal manso adestrado, mansinho, ele vai ter um valor muito maior do que um animal brabo. O pessoal compra apenas para ter na gaiola, ou para decorar o ambiente, ou até mesmo para montar em matrizes, tá? É um mercado fantástico, que você vai exigir pouco espaço, já que as gaiolas não são tão grandes, elas podem ser criadas em tipo de baterias, igual aos criatórios dos outros psitacídeos que a gente já falou, num pequeno espaço, né? Num espaço aí de uma área de matrizes de 2 por 3, você pode criar aí até 30, 40 casais de agapornis em gaiolas individuais, sendo que 30 casais de agaporni num espaço de 2 por 3 ou de 3 por 3, você vai ter aí numa média de, vamos botar uma média de 20 filhotes, né? Então 30 vezes 20, né? Você vai ter na faixa de 600 filhotes por ano. Se você vender a 100 reais cada um, você tem aí um lucro de 60.000 reais ano. Claro que a gente tem várias outras possibilidades, mas a gente está falando de um espaço pequeno, a gente não está falando de um animal que pode ser vendido a 500 reais,
de 200 a 500 reais facilmente aí, tá bom? Esse é o nosso mercado. Gostaria de agradecer aí a mais uma audiência aqui na nossa aula. Essa nossa aula de hoje ela não está sendo ao vivo porque é Dia dos Namorados e a gente vai estar disponibilizando essa aula aí às 8h30. Então, feliz Dia dos Namorados a todos os casais aí que nos acompanham. Nada mais, nada menos do que falar da ave do amor no Dia dos Namorados, né? Então, a agapornia é considerada a ave do amor. E a gente quis trazer isso para o Dia dos Namorados. Hoje, Dia dos Namorados, nós resolvemos não fazer uma aula ao vivo, e sim deixar essa aula aí disponível para quem quiser assistir. Ela vai estar disponível às 8h30 da noite, lá no nosso canal no YouTube, e aí você pode assistir ela quantas vezes você quiser. Ficou com dúvidas? Deixa no chat as perguntas, e na nossa próxima live da quinta-feira você pode tirar todas as suas dúvidas sobre as H-Ports. Ok, um abraço, obrigado a todos, e deixa eu dar aqui, né, voltar aqui para vocês. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. A gente vai ter toda segunda e toda quinta-feira lives ao vivo, e a gente vai ter uma várias de surpresas aí, né, para todos vocês. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, divulgue isso, e uma boa semana a todos, e até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.